Oiê, eu sou Luna Monteleone e hoje eu vou mostrar para vocês quanto custa viajar para Paris. Já começa o vídeo dizendo óbvio, Paris é uma cidade extremamente cara. Então planejamento é essencial se você quiser economizar e não ir à falência na sua visita à Cidade Luz. A passagem aérea, como sempre, varia muito, então depende da data e de onde você voa. Aqui de Lisboa tem passagens realmente baratas e dá para achar verdadeiras pichinchas se você tiver flexibilidade e marcar sua passagem com bastante antecedência. Hospedagem em Paris é sempre um problema, é tudo extremamente caro e você tem que tomar muito cuidado com a localização. Paris é uma cidade grande e eu não acho que seja uma cidade segura, principalmente para mulheres viajando sozinhas. E justamente por isso que a localização é essencial na hora de escolher a sua hospedagem em Paris. Nessa minha última viagem para lá, eu procurei um bairro relativamente central e que fosse mais seguro. Eu fiquei em Marais e adorei, assim, o bairro é ótimo, eu me senti super segura e era fácil de chegar em todos os lugares de Paris, assim, muito rapidamente de transporte público. Fiquei no The People, que é um hostel bem ok, gente. Não tem nada de muito incrível, mas era limpo e organizado e o preço era aceitável. Eu paguei 60 euros por noite em um quarto compartilhado com banheiro dentro do quarto. Super caro para um hostel, mas é Paris, né? Então foi o melhor que eu consegui. Agora, se você estiver viajando com mais gente, com certeza você consegue achar algum quarto que tenha um preço mais acessível. Para ir e voltar do aeroporto, nesse caso eu voei para o Charles de Gaulle, eu usei o trem que custa 12 euros. Mas atenção que se você voar para outro aeroporto, esse preço pode variar. Paris é uma cidade majoritariamente plana, então caminhar pelas ruas é uma delícia e é uma das melhores maneiras de conhecer a cidade. Mas, como é uma cidade grande, eventualmente você vai ter que pegar o transporte público para ir de um ponto a outro. O bom é que assim, o transporte público funciona, tem muita opção e é muito fácil de usar. O ticket unitário custa 2,50 e você pode comprar tanto no aplicativo quanto direto no transporte. E existem também outros passes diários, passes semanais, passe turístico, enfim, vale a pena você pesquisar antes da sua viagem para ver qual passe faz mais sentido para você. Inclusive, se você quiser visitar várias atrações de Paris, vale a pena procurar aqueles passes turísticos que oferecem transportes e também a entrada em algumas das principais atrações. Como eu já conhecia Paris, eu não fiz questão de visitar as atrações mais famosas, porque eu já conhecia todas, Torre Eiffel, Louvre, enfim, já visitei tudo, não tinha necessidade de voltar. Ainda assim, eu quis visitar alguns museus, porque os museus de Paris são realmente incríveis. Eu fui no Museu de Artes Decorativas, que custou 15 euros, fui no L'Orangerie, que eu amei e a entrada custou 12,50, e visitei também o Museu Yves Saint Laurent, que custa 10 euros, mas é importante dizer que este eu não paguei porque eu fui como convidada. Inclusive, todos os tours que eu fiz em Paris, eu fui convidada e não paguei. Por conta do meu trabalho. De qualquer maneira, eu recomendo todos esses tours porque eu realmente gostei de todos. Acho que vale bastante a pena. Uma sessão de fotos express com a Torre Eiffel custa 72 euros, mas você pode também fazer isso sozinha. É só seguir o meu guia com os melhores pontos para tirar fotos com a torre, que já está aqui no canal. Para explorar Paris de uma maneira diferente, o Tour de Segway é perfeito. Custa 59 euros e você vai se divertir enquanto percorre as principais ruas da Cidade Luz. Se quiser levar um souvenir personalizado, faça um workshop de perfume. O valor de 89 euros inclui o workshop e o perfume que você vai criar com a ajuda da perfumista. Se preferir um tour gourmet, você pode fazer um tour e degustação de champanhe por 139 euros. Passar o dia explorando os jardins de Monet em Giverny, um dos passeios mais lindos que você pode fazer a partir de Paris, custa 58 euros. Mas calma que existem vários tours grátis em Paris também. Você pode escolher entre uma infinidade de free walking tours para fazer por lá, que aí você só dá uma gorjeta para o guia no final do tour. Eu vou colocar todos os links e várias opções lá no blog para você escolher qual que se adequa melhor ao seu estilo de viagem. E também não faltam passeios grátis em Paris. Relaxe nos jardins, passeie pelas margens do Rio Sena, descubra cenários de séries e filmes, visite as galerias Lafayette e seu terraço com vista para Paris. Também tem vídeo aqui no canal só sobre coisas grátis para fazer em Paris. Comer em Paris pode ser bem caro, então uma maneira de economizar é comprar comida no supermercado e comer no seu alojamento, no hostel, que foi o que eu fiz muitas vezes. Ainda assim, ir para Paris e não experimentar nenhum restaurante é quase um crime, né, gente?
Jantar no restaurante de entrecote mais famoso e tradicional da cidade custa 29 euros o menu fixo com bife, batata frita e salada. Os pratos principais no Bouillon Chartier, outro restaurante tradicional de Paris, custam entre 10 e 12 euros. Jantei no Bouillon Julien, um restaurante lindo e tradicional, e paguei 27 euros por pessoa, com escargot, vinho, prato principal e sobremesa. A Crêperie Suzette serve crepes, doces e salgados. Almocei por lá e paguei 13 euros. Para ter um momento fashionista, eu paguei 6 euros por um café na cafeteria da Louis Vuitton. Tomar um vinho no bar secreto do Moulin Rouge custa 6,50 a taça ou 31 a garrafa, perfeita para dividir com amigos. Paris é como toda cidade grande, gente. Tem opções para todos os gostos e bolsos. Aí cabe a você pesquisar direitinho antes para ver o que cabe dentro do seu orçamento de viagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal que tem vídeo novo toda semana. Me segue no Instagram, @LuiMonteleone, que lá você consegue acompanhar meus passeios e viagens ao vivo. E claro, entra no blog, tem sempre outras dicas lá.